Pois bem, este é o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. A gente costuma dizer que a gente sempre tem um ídolo, ou tem uma pessoa que você copia, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você busca, e a gente tem isto. A gente tem como pessoa, como empresário, como empreendedor, como investidor, e são pessoas que às vezes somam todos esses fatores e acabam se tornando uma pessoa que você quer ouvir, uma pessoa que você quer, sabe, copiar, uma pessoa que você sempre está conversando. E a gente está recebendo hoje aqui no nosso programa uma pessoa especialíssima. É uma pessoa que eu costumo dizer o seguinte: olha, essa pessoa é o verdadeiro pó royal. Qualquer bolinha ela está no meio. É pessoa que sabe envolver no setor rural, no setor de gado, de cavalo, de laranja, de cana, sempre se envolveu. E está envolvido até hoje no setor de comércio, na área da gastronomia. É uma pessoa, um diferencial. Vocês que estão nos vendo, vai conseguir analisar, fazer essa análise que eu estou fazendo aqui, falar assim, é verdade, essa pessoa é diferente. E fez a diferença para a cidade de Barretos. A gente diz, todos os programas, que em Barretos hoje o barretense pode bater no peito. Barretos hoje é uma outra cidade, Barretos mudou de status. Barretos hoje já é um grande centro. Eu vou dar alguns números aqui. Barretos, nós somos da 13ª região administrativa. Sem contar o sul de Minas, nós temos 19 cidades numa micro-região. Isso que é o importante, é a micro-região. Ribeirão Preto tem lá no seu entorno 89 cidades. Mas são cidades acima de 50 quilômetros. Nós não, nós somos micro-cidades, nós temos a 16, a 20. A maioria das cidades do nosso entorno é 20 quilômetros. Então faz disso Barretos um polo regional de compras. Eu vou dar um número para vocês, aquele que pensa em investir, pensa em criar, pensa em empreender. Barretos tem em torno de 120 mil habitantes, 130 utilizando a população flutuante, que é o pessoal que vem na Fundação Pio XII, são os universitários, essas coisas todas. Mas nós estamos aqui no nosso entorno, num raio de 20 quilômetros, no máximo 25, numa média, 400 mil habitantes. Então, é uma região, é uma cidade que dá para a gente investir e crescer. Mas eu estou falando isso porque há 20 anos atrás alguém acreditou nessa cidade e veio com a inovação. E hoje continua, e a partir, sabe, desse start, desse início, a gente consegue ver que Barretos começa a mudar de status, com as bandeiras que nós temos, os produtos que nós temos. Eu gosto de sempre dizer, há 15 anos atrás nós fizemos uma pesquisa, o Maurício Herman fez essa pesquisa para a gente, para saber qual que era o êxodo, a saída do cliente nosso, do consumidor, das pessoas que compravam no nosso comércio. Qualquer área, decoração, móveis, acessório, confecção, calçado, área de alimentação. Pasmem, era um êxodo grande. O pessoal saía daqui para comer fora, comer em Rio Preto, comer em Ribeirão. Tinha pessoas que saíam daqui para comer McDonald's em Ribeirão Preto. Hoje não, hoje nós temos. Quando a gente muda de status, é o que a gente diz. Existe a grande cidade e a cidade grande. Barretos é uma grande cidade com 120 mil habitantes. Tem o McDonald's, tem o shopping, nós temos a Renner, nós temos o Subway, nós temos o ateliê da pizza, nós temos a Localiza. São franquias, são bandeiras que só os grandes centros têm. Mas isso é porque alguém deu o start e acreditou que Barretos tinha potencial. Nós estamos falando do Miguel Ramos Dias, o Miguelão do ateliê da pizza. É ele que vai conversar, vai ser um prazer, vocês vão gostar muito de conversar, sabe, de ver esse programa, de ver a nossa conversa, porque é um homem de história, um homem de reflexo, um homem de visualização, diferenciado. É tudo isso, Miguel? Eu acredito que sim. Eu quero só falar para você que é um prazer ter aqui, é difícil, olha, faz tempo que a gente está tentando trazer você no nosso programa para conversar, mas o que eu disse, eu queria reafirmar falando com você agora. Você é um exemplo que foi seguido. E quando a gente fala que Barretos mudou de status, mudou de estrutura, Barretos não é uma cidade grande, aquela cidade espalhada, com toda a cobrança social. Nós somos uma grande cidade, não uma cidade grande. E você sempre contribuiu, porque você teve em fazenda tudo. É isso que você vai contar. Mas antes, como a gente está dentro da casa do nosso telespectador, eu queria que você falasse um pouco do Miguel. De onde veio o Miguel? Qual que é o diferencial? De onde veio?
como que surgiu em Barretos, investiu, acreditou e tem uma credibilidade muito grande, sabe, nas suas prospecções, nos seus negócios, na tua fala, um grande orientador daqueles que rodeiam. Queria que você falasse um pouco de você, da sua família, para a gente ter isso como aula, como orientação, sabe? Como um exemplo àqueles propensos empresários, propensos Sim. investidores, sabe? É isso que a gente quer de você hoje aqui no nosso programa. Zé, minha história é meio comprida, mas ao mesmo tempo é uma história até bonita, porque eu vim da Bahia com 5 anos de idade para São Paulo e ali praticamente me criei em São Paulo. Fiquei em São Paulo um bom tempo, até praticamente 33 anos eu morei em São Paulo e conhecendo a gastronomia de São Paulo, sempre na noite em São Paulo, passeando ou conhecendo alguns valores que a cidade existiam e existem até hoje em São Paulo. E em 82, quando nasceu minha filha Mariana, que é a mais velha, eu resolvi vir a Barretos. Como que você escolheu o Barretos? O Barretos caiu na sua vida ou você caiu em Barretos? Como que funciona isso? Foi até engraçado, porque eu trabalhava com o Paulo Maluf. E um dia eu estava no carro e eu vi alguém comentar alguma coisa de Barretos, mas nem tinha ideia de Barretos. E eu gostei do nome, Barretos. E fui uma vez num final de jogos no Pacaembu, Barretos e Bragantino, se eu não me engano, assistir e torcer para o Barretos. E aí conheci a cidade de Barretos, vim para cá e comecei a trabalhar em fazenda, comecei com laranja, apicultura, com Mauri Trevisan, produção de laranja, cavalo manga larga, depois fui presidente da Associação dos Criadores de Cavalo Raça Manga Larga da região de Barretos, em torno de Badia Idar, João Carlos Mata, que são grandes criadores, Reginaldo Bertolino, são grandes criadores de manga larga e ainda o são, apenas o seu Badi, que já é falecido. Daí passei para a agricultura, para criação de gado, fui para o norte, para o Tocantins, mas eu tinha um amigo muito especial que via da Itália para Barretos. E um dia na fazenda, nós tínhamos um forno lá que existe até hoje, ele resolveu fazer uma pizza. E aí começamos com essa pizzaria ali, mas a nossa vida estava em torno dessa pizzaria. E eu saí da fazenda e vim para a cidade. Conheci a cidade, realmente se dava para fazer esse produto na cidade, mas sempre trabalhando nesse sentido, na área da alimentação. Aí fui fazer cursos, inclusive a CIB, na época tinha um curso aqui que era um simpósio de manipulação e higiene de alimentos. Eu fui o único restaurante que veio, pedi a você na época, Zé, o restaurante pode fazer esse curso que você está fazendo para os carrinhos de lanche? Você falou, pode sim, é até um prazer receber você aqui. Então, fui o primeiro restaurante a cuidar da área de alimentação com todo o carinho que nós trabalhamos. Nós tivemos 468 horas de aulas sobre manipulação e higiene de alimentos. É muito difícil você montar uma equipe que fique imbuída nisso, nesse trabalho. E nós conseguimos. Então, nós estamos aqui há 21 anos em Barretos. Digo com grande satisfação que o meu trabalho, eu gosto do que faço, você entendeu? E procuro nesse trabalho, estou tentando até hoje, separar uma frase que eu ouvi quando eu trabalhava em São Paulo, que dizia que você deveria trabalhar sempre com gente certa e jamais com certa gente. Então, nesse período, eu coloquei as pessoas certas para me ajudar, busquei as pessoas certas, e a pizzaria, todo o trabalho que eu faço, eu tento manter, colocar nas pessoas a vantagem de ser profissional, a vantagem da pessoa ter uma profissão que é uma profissão bonita, da pessoa que trabalha e manipula alimentos. É esse o trabalho. Nós vamos para um breve intervalo, depois nós vamos voltar. Eu acho que você é bem profissional, mas você não está falando bem. Você fala da pizzaria, você acha que você falou não uma vez o nome da tua pizzaria? Tá. Minha pizzaria chama-se Ateliê da Pizza. E onde ela fica? O ateliê fica na Avenida 31, entre a 34 e a 36. Por incrível que pareça, Zé, poucas pessoas, ainda tem pessoas que não sabem onde fica o ateliê. Mas é bom, você vê que então, é uma pizzaria diferenciada, é uma pizzaria para a família, é uma pizzaria que a pessoa se sente bem lá dentro. Nós temos alimentos bem preparados, um forno a lenha espetacular. Aliás, Zé, foi a primeira pizzaria forno a lenha em Barretos. Mas nós vamos falar no próximo bloco a respeito do Ateliê da Pizza, Sim. com todas as inovações.
para reafirmar aquilo que eu abri o programa. Certo. Você entendeu? Você foi o Certinho. precursor, sabe? Isso aí. De vários motivos, de vários costumes, de várias linhagens de produto, de vários nomes de pizzas, mas nós vamos tratar no próximo Com toda bloco. certeza. Este é o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A CIB tem à disposição dos associados consultoria jurídica em todas as áreas, com atendimento agendado, na CIB, na empresa ou no escritório dos advogados. Agora, os associados da CIB têm os seus advogados, com atendimento personalizado. Sua empresa precisa associar-se à CIB. Sendo associado, você pode consultar SPC, cheques, protestos, balanços e também cadastro de pessoas físicas e empresas. A consulta pode ser feita pela internet, telefone ou pelo 0800, 24 horas por dia. E ainda você pode negativar os seus devedores, que serão notificados antecipadamente. Isto é uma forma de cobrança. Procure a CIB, informe-se sobre estes e outros benefícios. Pois bem, voltamos então com o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Eu disse no primeiro bloco que nós iríamos tomar aqui uma aula de otimismo, de empreendedorismo, sabe, de conhecimento, e é isso que a gente está tentando tirar do Miguel. A gente diz que Barretos sempre, todos os programas eu gosto de falar, eu acho que o barretense tem que entender isso, que Barretos mudou de status. É uma cidade de 120 mil habitantes com o status de uma cidade de 300 mil habitantes. Tem coisas que nós temos em Barretos, setores em Barretos, do varejo, da indústria, do comércio, do serviço, que não tem em cidades de outros centros. Não tem. E é um diferencial. Eu falei no começo que havia 15 anos tinha um êxodo. Hoje é o contrário. Primeiro saiu 80% para comer e comprar fora. Barretos hoje recebe, sabe, muito mais que isso e sai 5% que compra fora. Mas, Miguel, a gente estava conversando no primeiro bloco, e você foi um precursor na mudança na área da gastronomia de pizza. Nós tínhamos pizzaria? Tínhamos. Mas o Miguel chegou com inovações e criação. Vou dar um exemplo para você. Há 20 anos, fazer pizza com tomate seco no interior, em Barretos, fazer pizza com borda, sabe? Você estudou, você buscou, você criou. Porque eu sei, por exemplo, que quando você chegou, você não chegou... Quando a gente usa você como exemplo, por exemplo, o pizzaiolo, o senhor veio de São Paulo, você trouxe a família, quer dizer, sem vídeo, você alugou uma casa. Primeiro que o pessoal, quando buscava uma pizzaria, eles queriam um salão. Você não, você começou numa casa, sabe, com os quartos daqui separados. O forno à vista, com aquele vídeo, todo mundo vendo, você fazer, sabe, preparar. Isso tudo era novidade, isso foi dando credibilidade. De repente traz o pizzaiolo, aluga uma casa em frente à pizzaria, para ter... Você trouxe São Paulo. Então, isso são novidades e inovações. Você estudou, estava na tua cabeça, você buscou isso, e como foi o resultado disso? As inovações das pizzas, o ambiente ser uma casa, o pizzaiolo buscar fora. Como que foi essa história? Eu queria que você falasse bem do ateliê, assim, bastante, com as inovações que teve, porque você teve loja no shopping também. Como que foi essa história de você no varejo? Olha, Zé, quando eu resolvi acreditar de fazer a pizzaria em Barretos, eu já tinha essa ideia de trazer alguma coisa diferenciada para cá, que era um pizzaiolo de São Paulo. Inclusive, esse primeiro pizzaiolo que eu trouxe de São Paulo, ele veio de uma pizzaria ali na Consolação, e esse pessoal veio assim, acreditando no que eu ia fazer. Mas antes de fazer o ateliê da pizza, Zé, eu fiquei 30 dias trabalhando, dando o melhor da minha parte para uma pizzaria em Pinheiros, no Alto de Pinheiros. E eu me lembro quando eu me despedi dos funcionários, donos, eles me disseram, olha, você vai fazer uma grande pizzaria, porque você é meticuloso, você olha isso, você olha por que é isso, por que é aquilo, por que esse produto é assim, por que esse produto é armazenado desse jeito. Então ele me disse, inclusive ele veio me visitar, certo? Esse pessoal veio me visitar para ver como estava o ateliê da pizza.
porque o nome ateliê foi um nome assim que a gente pensou em fazer uma obra de arte, né? Tanto que o símbolo é assim, a pizza feita com arte. E eu trouxe esse pizzaiolo de São Paulo, que era o Antônio. Ele era sobrinho do melhor pizzaiolo de São Paulo, que era o Esmerino. O Esmerino, assim, se falava em papa de pizza, de alimentação, era o Esmerino, entendeu? E o Esmerino trabalhava na pizzaria Michelucci, ali na Consolação com a Paulista, e eu fui lá que eu aprendi a ver bordas recheadas e conversava com ele ali naqueles momentos. Aí o Esmerino falou, olha, eu tenho meu sobrinho aqui que pode ir para você em Barretos. E o Antônio é um grande amigo meu, hoje ele está na Bahia aposentado, ele teve um problema de coração, operou e está aposentado. Mas a gente de vez em quando se fala e a gente, inclusive os filhos dele, que eram pequenininhos quando vieram para cá, me chama de tio Miguel, manda mensagem no tal do Face, e aquela conversa toda. Mas trabalhar com os produtos era uma incógnita, porque Barretos não conhecia alguns produtos. Como Era tal, exatamente isso. Você falasse que ia fazer uma pizza de rúcula com tomate seco, como você acabou de citar, a pessoa imaginaria que esse tomate seco, essa rúcula dentro de um forno de 380 graus, o que viraria, né? Então a gente começou a inovar nesse sentido. Pizza de mussarela de búfala, que é uma coisa que ninguém conhecia algumas pessoas, né? Mas a gente foi fazendo produtos em que as pessoas pudessem acreditar no trabalho do ateliê da pizza. E assim foi feito. Os profissionais que nós buscamos, eu aluguei casa para esse profissional, eu fiz com que ele se sentisse bem e trabalhasse bem, porque hoje, Zé, se você não tiver a colaboração das pessoas que estão com você, você não faz nada. As pessoas precisam ser tratadas assim, com carinho, mas precisa se apertar o parafuso de vez em quando ele está querendo bambear, entendeu? Para a pessoa não se esquecer que a meta dele é produzir um grande alimento como se fosse a família dele que fosse aproveitar. Você falou em família, e é um lema, uma coisa que a associação, e eu trago assim firme, sucessão familiar. Você tem 2 filhas e um filho. Sim. E às vezes que eu fui, estavam envolvidos, uma no caixa, acompanhando, gerenciando. Como que foi a sucessão sua familiar com relação, no período que você começou a pizzaria? E teve sucessão familiar no teu negócio? Como que ficou isso, Miguel? Zé, os meus meninos sempre foram assim, desde pequenos, quando eles iam para a fazenda, que trabalhavam comigo na fazenda, de sábado, quando os funcionários iam embora, eu, por exemplo, me ficava sobre o trator, ou eles ficavam sobre o trator numa marcha compatível com a velocidade bem lenta, eu ia aguando os pés de laranja e eles iam tocando o trator um de cada vez até chegar no carreador, eu manobrava o trator e punha sempre em linha reta para que eles pudessem trocar. Então, os meninos sempre de pequeno, ia partar bezerro, eles iam junto, tocar carneiro, qualquer coisa, eles estavam sempre juntos. E quando nós montamos o ateliê, a Mariana era mais velha. Inclusive, eles dormiam debaixo do balcão da pizzaria. Ficavam até o final. Aprenderam a fechar caixa, aprenderam a fazer pagamento, aprenderam tudo isso. E disso resultou em quê? Em que eles tivessem um norte para seguir, para fazer as coisas de cada um. Aí cada um seguiu sua faculdade, a Mariana foi para São Paulo, fez turismo e jornalismo, a Laura fez agronomia, e o Felipe se formou em fisioterapia em São Paulo, educação física, desculpe, em Londrina. Mas o que ficou com a pizzaria foi o Felipe, que sempre acompanhou e sempre gostou de cozinhar. Não que as outras não gostassem, mas as outras seguiam o seu caminho. E o Felipe ficou firme na pizzaria. E quando eu comprei a área em Ribeirão Preto e montamos o ateliê em Ribeirão Preto, o Felipe ficou já junto com a mãe dele para acompanhar esse trabalho lá. Então, hoje ele é o gerente, ele praticamente toma conta de tudo, ele faz tudo, e uma pequena parte ele repassa para as irmãs e o resto ele paga lá as coisas que tem que ser paga. Mas o ateliê em Ribeirão é tão boa quanto aqui. Tem alguns clientes meus que às vezes vão lá e falam assim, nossa, cara, não muda, é a mesma coisa. Eu falei, é a mesma coisa. O que traz Mariana faz o que hoje, a Laura faz o que hoje? A Mariana é comissária-chefe da Gol. Ela trabalha na Gol há mais de 16 anos. O Felipe ficou com a pizzaria de Ribeirão Preto e a Laura, minha filha mais nova, trabalhou 4 anos no ICAD, aqui em Barretos. Ela estava morando na Nova Zelândia, veio da Nova Zelândia, e o Henrique, na época, precisava de uma menina que falasse pelo menos 4 idiomas.
Aí a Laura, e era uma coisa que eu fiz meus filhos aprenderem, idiomas. Eu lembro que eu punha a TV ligada para eles, punha filme, eles ficavam de costas, eu desligava a TV e falava, o que o sujeito falou ali? Falou isso, aquilo. Era um método que eles pudessem gravar. E a Laura fala 4 idiomas fluentemente, fala e escreve 4 idiomas. E a Laura é uma menina assim, muito particular, Zé, porque ela teve uns problemas no nascimento. Mas ela, graças a Deus, se desenvolveu e ela acreditou no triatlo. Ela chegou, o ano passado, ela foi campeã brasileira de triatlo, entendeu? Hoje ela tem os patrocínios e o pai patrocinador também que ajuda. Mas a Laura é uma figura extraordinária. Ela teve um acidente muito sério a última vez no percurso que ela fez no Rio de Janeiro, deslocando maxilar, indo para UTI, um monte de coisas. E ela vinha ainda ressentindo disso, mas a prova agora, semana passada, aqui na Argentina, ela ficou em 3º lugar. Ela já fez prova fora do Brasil, ficou em 4º lugar na Califórnia. Quer dizer, uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas, né? Ela foi para o Havaí, ficou em 4º lugar também numa prova muito grande, mas ela tem um potencial assim que ela tem sangue nos olhos, como a gente costuma dizer. Entendeu? E o Miguelão ficou no ateliê da 31 com a 34, 36. Eu gosto daquela casa porque eu transformei aquela casa. Era uma casa pequena, como você mesmo disse. O ateliê, eu tinha uma vontade de fazer assim uma cantina, como se fosse uma cantina. E hoje o ateliê da pizza tem essa cara de cantina. Nós temos lá grandes produtos, nós temos vinho importado, nós temos massas, nós temos peixes, nós temos a parte de carnes, entendeu? Nós fazemos um filé no ateliê da pizza que eu não vi em lugar nenhum, Zé. Com sinceridade, o trabalho lá. E eu fiquei com o ateliê e fui transformando o ateliê naquilo, contratei um arquiteto e disse para ele o que eu queria. Usamos material de construção, demolição de construção, janelas de demolição de construção, piso de demolição. Inclusive, eu falo que a minha casa é uma casa abençoada, Zé, porque o piso de entrada no ateliê são as cerâmicas usadas na capela aqui na nossa, como é que fala? Catedral. Quando reformaram o piso, jogaram fora esses pisos. Você buscou? Eu busquei, fiz alguns quadradinhos, os hexágonos bonitinhos na pizzaria. Então eu falo, minha casa é uma casa abençoada, porque tem o piso da catedral, entendeu? Nós vamos para um outro intervalo, mas eu vou se preparando no segundo bloco, sim, no terceiro bloco. Primeiro, como que funciona o fator psicológico do Miguel quando mexia com mel, grande produtor de laranja, criador de manga larga, cana, grandes fazendas, grandes negócios, de repente vem para um varejo, está acostumado com uma linha diferente de vida, uma linha de retorno financeiro diferente, de repente vem para o varejo, você vende um cavalo manga larga, você ganha 1 milhão, você numa pizzaria você ganha 100, um exemplo, 30, sei lá o quê. Como que foi esse choque de cultura? Você ainda continua com os negócios orais? Sabe, como que você administra isso? Eu, como conheci o Miguel na época, e eu vi o Miguel, mas pera um pouquinho, presidente de manga larga, eu via você no recinto, eu via você mexendo com laranja, mexendo com manga, grande produtor de mel, e de repente numa pizzaria. É a mesma coisa, vê se é mais ou menos isso. Às vezes você vê um artista, um cantor, de repente, não, eu tenho uma pizzaria, eu abri um restaurante, sabe, o cachê dele é muito maior que isso, de repente ele entra nessa área. Eu queria que você falasse um pouco, e eu quero falar com você que vai dar uma orientação para nós sobre o Brasil atual, política atual, daqui um minutinho no próximo intervalo. Tá bem. Este é o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A CIB tem à disposição dos associados consultoria jurídica em todas as áreas, com atendimento agendado, na CIB, na empresa ou no escritório dos advogados. Agora, os associados da CIB têm os seus advogados, com atendimento personalizado. Sua empresa precisa associar-se à CIB. Sendo associado, você pode consultar SPC, cheques, protestos, balanços e também cadastro de pessoas físicas e empresas.
A consulta pode ser feita pela internet, telefone ou pelo 0800, 24 horas por dia. E ainda você pode negativar os seus devedores, que serão notificados antecipadamente. Isto é uma forma de cobrança. Procure a CIB, informe-se sobre estes e outros benefícios. Pois bem, voltamos então com o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Eu disse no primeiro bloco que nós iríamos tomar aqui uma aula de otimismo, de empreendedorismo, sabe, de conhecimento, e é isso que a gente está tentando tirar do Miguel. A gente diz que Barretos sempre, todos os programas eu gosto de falar, eu acho que o barretense tem que entender isso, que Barretos mudou de status. É uma cidade de 120 mil habitantes com o status de uma cidade de 300 mil habitantes. Tem coisas que nós temos em Barretos, setores em Barretos, do varejo, da indústria, do comércio, do serviço, que não tem em cidades de outros centros. Não tem. E é um diferencial. Eu falei no começo que havia 15 anos tinha um êxodo, hoje é o contrário. Primeiro saiu 80% para comer e comprar fora. Barretos hoje recebe, sabe, muito mais que isso e sai 5% que compra fora. Mas Miguel, né? Pois bem, voltamos então com o programa CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui o Miguelão, do Ateliê da Pizza. Eu só vou dizer o seguinte, tem duas pessoas que a gente se referencia, a gente lembra, a gente aprende, tenta, sabe, tirar um pouco mais do que a gente tira com as demais pessoas. O Horácio Nascimento, um homem dos dois corações, e o Miguel. Estou muito feliz de estar com ele aqui hoje, porque é uma pessoa que eu acredito, uma pessoa que, sabe, que sempre me pôs para cima. Nunca foi, porque o Zé, não, você acertou aqui, você fez ali, sabe? Então é uma pessoa que te dá uma consistência nas informações. Miguel, mas vamos lá, nós estamos no último bloco, Miguel. Eu queria te fazer uma pergunta, porque é bom quando a gente encontra os telespectadores, as pessoas na rua, e tem pessoas que viram e falam assim, ó, você fez a pergunta que eu gostaria de fazer. Então, às vezes a gente pergunta as coisas aqui, a pessoa está em casa assistindo, vendo o programa, e fala, eu podia fazer essa pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber. Como que funciona, Miguel? Uma pessoa que mexe com grandes números, grandes negócios, quando você fala, sociedade, sabe, manga larga, você fala em Badia Aidar, Mata, são grandes. A gente sabe o tamanho das fazendas que você já envolveu com elas. Laranja, nós estamos falando de grande produção de laranja, grande produção de cana, grande produtor de mel, cavalos, manga largas. E, de repente, a gente se vê o Miguel no varejo, é meio desproporcional os valores que você acaba se envolvendo. E dá certo, você contribui para a cidade, como eu disse no começo, está lá até hoje, o filho vai na sucessão já fora. Como que é isso? Eu queria que você falasse bem rapidinho, como que é esse choque? Porque quem está vendo fala, mas uma pessoa que tem tudo para que uma pizzaria? Mais ou menos isso. Zé, princípio de gostar. A primeira coisa é você gostar. Como eu mexia com isso na fazenda, gado, mel, laranja, existia o princípio do forno lá que eu te falei. E a gente fazia essas pizzas lá. O ateliê começou dentro da fazenda. Então, é muito grande a diferença de você sair desse setor para entrar no outro da alimentação. A alimentação, Zé, ela tem N itens que você tem que olhar todos os santos dias. Eu costumo dizer assim, que não é possível que eu tenha que voltar no mercado amanhã. Não é possível que eu tenha que ir para Ribeirão Preto. Não é possível que eu tenha que, mas tem que fazer. Mas além disso, você tem que gostar. Se você não gostar, pode largar de mão. Se você não vestir a camisa, pode largar de mão. Você pode ter os melhores produtos, os melhores pizzaiolos, o que você quiser. Você tem que gostar do que faz. E nós gostamos do que fazemos. Nós temos assim um trabalho sério, um trabalho assim correto, corremos atrás, nós damos emprego aí para praticamente 16, 17 pessoas, entendeu? O ateliê de Ribeirão também. O produto contribui demais para o seu negócio? Muito. Porque quando eu falei que você vê com novidade, tomate seco, borda, tá? Mas eu lembro que, por exemplo, que você pede sem menosprezar as outras, sem nome, sem nada, mas eu lembro que o presunto que você punha na pizza era presunto. Sim. Sabe, eu lembro assim que era diferente, a qualidade, era ponta. Zé, quando você fala presunto, eu já vou para o catupiry.
entendeu? Porque muitas pessoas confundem catupiry. Mas catupiry não é tudo igual. Se você tem um carro Volkswagen, você tem um Alfa Romeo, não são iguais. São carros, mas não são iguais. Não são iguais. Tem as 4 rodinhas, mas não são iguais. Entendeu? E catupiry é um diferencial muito grande em pizza, Zé. Presunto é um diferencial em pizza. Entendeu? Uma boa farinha de trigo é um diferencial grande em pizzaria. Você não pode usar qualquer tipo de farinha. Por exemplo, nós acolhemos a farinha Anitta desde quando começamos. Usamos presunto desde que começamos. Calabresa da melhor qualidade. Tudo que a gente olha, tudo. Nós temos uma abobrinha, que é a zucchini, que é uma pizza fantástica, Zé. É uma abobrinha feita em São Paulo, você entendeu? Que vem para nós aqui. Entendeu? Tomate seco, vem de São Paulo, como você falou. Então, é gostar do que você faz. Se você não gostar, você não tem pique para isso, Zé. Os nomes das pizzas continuam os mesmos? Não? Continua. Inclusive, nós temos uma pizza que chama-se Regina, que foi feita por uma cliente nossa, que é a Regina Scanavino, que ela vinha na pizzaria e falava, olha, eu quero uma pizza com tomatinho picado, presuntinho picado, um pouquinho de mussarela. E toda vez a Regina pedia essa pizza. Nada mais justo de que colocarmos um nome de Regina nessa pizza. E ela bem sabe disso, que essa pizza nasceu. E é uma das pizzas que mais vende na pizzaria, Zé. Eu vou lá, obra-prima. E hoje, por exemplo, Zé, de obra-prima, eu vou dizer, nós entramos na linha da pizza vegana. Entendeu? Nós temos uma pizza com massa integral. Então, nós temos uma pizza com tofu. Entendeu? A gente tem uma pizza de tofu com alho poró. Entendeu? E é um diferencial para a pessoa que não pode com a lactose. Entendeu? Então, nós temos uma pizza vegana para pessoas lá. Então, nós fazemos qualquer negócio, que é isso que a pessoa queira aquilo. Entendeu? Ele é o nosso potencial. Tá. Você falou essa diferença de negócios, falou em paixão e gostar. Você é um entusiasta, não só por você, mas pelos filhos, pelos amigos, pelos que rodeiam, sabe, tem uma imaginação fértil para buscar as coisas e trazer as coisas. Eu vou te fazer uma pergunta que eu queria que você falasse para o nosso telespectador. Nós tivemos uma crise, eu costumo dizer o seguinte, as crises sempre foram fases no país, mas nós tivemos crise do café, nós tivemos crise do petróleo, crise da laranja, crise disso e daquilo. Hoje nós estamos com a multicrise, porque nós tivemos crise de energia, crise política, crise de corrupção, crise econômica, crise financeira. E para onde vai o Brasil? O que você fala disso, Valvo? Porque nós estamos aqui para incentivar, inclusive, empreendedores, investidores, os criadores. Eu queria que você falasse para mim o seguinte, como que você está vendo essa situação do país hoje, esse caos que o Brasil passou em 2015, já entrou em 2016 nessa dificuldade monstruosa. Como que está o comércio na tua concepção? Como que está essa mercancia de negócio? E o que você vê para frente? Zé, eu vejo assim, eu vou usar rapidinho um pensamento de um grande amigo meu que me passou uma vez, Daniel Bampa. Daniel é um precursor também em Barretos. O Daniel me disse uma vez assim, um papel que ele mandou que falava, Deus salve meu concorrente. Eu comecei a imaginar por que aquilo. Então, falava que o concorrente não me deixa dormir mais, não me deixa acomodar, ele me aguça minhas ideias, ele faz com que eu ande cada vez mais, que Deus dê longa vida ao meu concorrente. Então, o Brasil, voltando na parte da política, eu vou dizer o seguinte, o Brasil, Zé, ele tem remédio, ele tem. Nós temos grandes pessoas, grandes empresas que trabalham para o país. Temos que aproveitar a fase de crítica que está aí, essa fase mais terrível que está passando, e hoje você tem na mão, como diz um empresário que eu estava olhando pelo Sebrae, ele fala assim, é a oportunidade de você escolher o profissional certo que está na rua te procurando. É a oportunidade de você tirar quem não está querendo trabalhar com você. É a oportunidade de você conseguir desenvolver o seu trabalho com pessoas capacitadas. Tem muita gente aí fora procurando serviço. A crise, ela vai passar de uma outra maneira, de qualquer maneira, ela tem que passar. Mas a gente tem que adequar o movimento da crise, ou seja, você se adequar dentro da sua empresa. É uma luz que você apaga, uma água que você fecha, uma torneira que está pingando. É o supérfluo que você deixa. Zé, o supérfluo passa pela sua mão que você não consegue aparar. Ele vai embora, entendeu? E aí você vê que 2 funcionários não são mais necessários,
que um dá conta, sabe? Aquele funcionário que falta, ele corre o risco de não fazer falta, entendeu? Então você tem que ir tirando as pessoas que estão no meio do caminho. É um período de estudo, de adaptações e planejamento. Sim. Porque ninguém tem obrigação de ficar satisfeito com as coisas como estão. Ninguém. Mas você tem que continuar trabalhando, não tem como. Os impostos estão aí para ser pagos, a luz, a água, o telefone, os gastos fixos. Então você tem que só trabalhar. Nós vamos encerrar, vou te abrir um minuto para depois você falar alguma coisa de você, da pizzaria, dos teus negócios, do Miguel, o que você quiser. Mas eu vou deixar uma pergunta para você me responder e depois você encerra o programa com a tua fala. Deus salve o meu concorrente. Você, há 21 anos, trouxe para cá e você trouxe o pizzaiolo de fora. Logicamente, tem aí seus apostolado com esse daí. E você tem dissidentes, 3 ou 4, que são dissidentes teus e hoje são seus concorrentes. Como que é isso? E depois você tem um minuto para encerrar, falar o que você bem entender para o nosso telespectador. Tá. Os concorrentes é aquilo que eu te falei. Eles foram dissidentes do ateliê, eles têm os seus negócios e nós temos uma cidade que dá para trabalhar isso. Quando eu comecei a pizzaria não tinha tanto carrinho de lanche, hoje tem milhares de carrinhos de lanche por aí e todo mundo trabalhando. Diminuiu um pouco o lucro? Diminuiu, mas todos trabalham. Eu tenho amizade com todos que são meus concorrentes. De vez em quando falta um produto de um que procura comigo, ou de vez em quando eu procuro com um, e nós trabalhamos nesse meio. Então, é saudável isso, Zé. É saudável. Você ter uma pessoa que você ter prazer de saber, falei, poxa, essa pessoa trabalhou comigo, como é o caso de um amigo meu que está hoje lá em Vitória, no Espírito Santo, e ele abriu uma pizzaria, ele era um simples forneiro, aprendeu a fazer a abertura da pizza, montou uma pizzaria lá em Vitória e está indo muito bem. E é um dissidente do ateliê da pizza. E de vez em quando a gente se fala, ele fala, graças ao ateliê eu tenho meu negócio. E eu sempre falo para meus funcionários, você um dia poderá ser dono do teu negócio. Então isso você não jogue fora, isso você olhe por que cortou, por que fez, por que não fez. Você um dia vai ser dono do seu negócio. Olhe com olhos de dono. É assim. E agora, suas considerações finais. O que você quer falar para o telespectador? O que não te perguntei, que você gostaria de comentar aqui? Eu gostaria de convidar as pessoas de Barretos que não conhecem o ateliê, que é uma casa maravilhosa, onde a pessoa tem N produtos à sua disposição. E eu tenho o Chopp Antártica, que eu não te falei, Zé, que eu posso falar de boca cheia, porque como que eu tenho o Chopp Antártica? É porque através do ateliê de Ribeirão Preto eu consigo trazer o Chopp Antártica para Barretos. É a única casa que tem o chopp claro e escuro da Antártica. É um potencial grande para a cidade e eu espero que as pessoas que não conheciam o ateliê e através da nossa conversa aqui agora, gostaria que eles viessem até o ateliê, comprovassem isso que foi dito aqui no seu programa. Muito obrigado. Eu tenho você como um ídolo desde os 20 anos, já citei isso aqui no programa. Este foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.